Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Internacional e Vasco. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Coritiba, jogando fora de casa. Já o Vasco venceu por 1-0 o Atlético Paranaense jogando em casa. Os dois times que tiveram classificação na Copa do Brasil nesse meio de semana. O Internacional eliminou o Atlético, já o Vasco por sua vez eliminou o Paysandu. O Internacional está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, feito uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Vasco está na 8ª posição, tenta uma vitória para encostar no G5. O Internacional vem para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Já o Vasco vem para essa partida 5 jogos sem saber qual é uma derrota. O Vasco que tenta sua primeira vitória fora de casa na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Internacional que ainda tenta engrenar dentro do Campeonato Brasileiro. Do outro, um Vasco que tem dificuldade de pontuar nos seus jogos fora de casa. Vou de Internacional para essa partida, 1-0 gol de Borré. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Mirassol. O Atlético Mineiro no seu último jogo do Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Botafogo jogando em casa. Já o Mirassol empatou em 1 contra a Chapecoense também jogando em casa. Os dois times que tiveram classificação na Copa do Brasil nesse meio de semana. O Atlético Mineiro eliminou o Ceará. Já o Mirassol por sua vez eliminou o Bragantino. O Atlético Mineiro está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Mirassol está na 18ª posição, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Atlético Mineiro vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o Mirassol vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é uma derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo futebol que o Atlético Mineiro vem apresentando, eu não me surpreenderia se o Mirassol fosse lá e vencesse o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. Eu vou de Mirassol para essa partida, 2-1. Gols de Alisson e Shailon pro Mirassol e pro Atlético Mineiro gol de Coelho. Agora vamos falar de Fluminense e São Paulo. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Vitória jogando em casa. Já o São Paulo perdeu de 3-2 do Corinthians jogando fora de casa. Os dois times que tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Fluminense classificou contra o Operário. Já o São Paulo foi eliminado pro Juventude. O Fluminense está na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder do torneio. Já o São Paulo está na 4ª posição. Tenta uma vitória para se manter no G5. O Fluminense vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. E de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o São Paulo vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E de mais 6 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. E o São Paulo que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2020 não vence o Fluminense no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o São Paulo vem de uma eliminação no meio de semana, vem no seu pior momento na temporada e vai ter os desfalques de Calera e Luciano, eu não consigo enxergar a menor perspectiva do São Paulo pontuar nesse jogo. Eu vou de Fluminense para essa partida, 1-0 gol de John Kennedy. Agora vamos falar de Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Remo jogando fora de casa. Já o Cruzeiro venceu por 2-1 o Bahia também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram classificação na Copa do Brasil no meio de semana. O Palmeiras eliminou a Jacuipense. Já o Cruzeiro, por sua vez, eliminou o Goiás. O Palmeiras está na 1ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança. Já o Cruzeiro está na 11ª posição. Tenta uma vitória para subir posições. O Palmeiras vem para essa partida invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 16 jogos sem saber como a derrota na temporada. Já o Cruzeiro vem de 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. E de mais 5 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Cruzeiro que tenta engrenar dentro da competição. Do outro, um Palmeiras que vem impressionado após ter tropeçado nas 2 últimas rodadas. Vou numa vitória do Cruzeiro para esse jogo, 2-1. Gols de Caio Jorge e Arroio para o Cruzeiro. E para o Palmeiras, gol de John Arias.
Agora vamos falar de Santos e Coritiba. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-0 o Bragantino jogando em casa. Já o Coritiba empatou em 2-2 contra o Internacional também jogando em casa. Os dois times que se enfrentaram nesse meio de semana na Copa do Brasil, onde o Santos saiu classificado. O Santos está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Coritiba está na 9ª posição, teve uma vitória para encostar no G5. O Santos vem para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota na temporada. Já o Coritiba vem de 5 jogos sem saber o que é vencer. E de mais 5 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Coritiba vai vir mordido após a eliminação que teve pro Santos no meio de semana na Copa do Brasil. Mas acredito que diante da torcida o Santos sairá com os 3 pontos. Eu vou de 1-0 Santos, gol de Neymar. Agora vamos falar de Botafogo e Corinthians. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa. Já o Corinthians venceu por 3-2 o São Paulo jogando em casa. Os dois times que tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Botafogo teve eliminação para Chapecoense. Já o Corinthians teve classificação contra o Barra. O Botafogo está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para subir posições. Já o Corinthians está na 16ª posição, teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Botafogo vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. Já o Corinthians vem de 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. E o Corinthians que vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde 2024 são 4 jogos sem saber o que é vencer o Botafogo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o Botafogo precisa dar uma resposta após a eliminação no meio de semana, joga diante do seu torcedor e tem um histórico recente favorável nos duelos contra o Corinthians, acredito que o Botafogo sairá vitorioso nesse confronto. Eu vou de 1-0 Botafogo, gol de Danilo. Agora vamos falar de Bahia e Grêmio. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Cruzeiro jogando em casa. Já o Grêmio perdeu de 1-0 do Flamengo também jogando em casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana, o Bahia teve eliminação contra o Remo, já o Grêmio teve classificação contra o Confiança. O Bahia está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para entrar no G5. Já o Grêmio está na 17ª posição, teve uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Grêmio que tenta sua primeira vitória fora de casa na competição, vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota fora de casa na temporada. Já o Bahia vem de 6 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E de mais 4 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Bahia que vem no seu pior momento na temporada. Do outro, um Grêmio que chega com um sinal de alerta ligado. Vou numa vitória do Bahia para esse jogo, 1-0, gol de Luciano Juba. Agora vamos falar de Bragantino e Vitória. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Santos jogando fora de casa. Já o Vitória empatou em 2-2 contra o Fluminense também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana, o Bragantino teve eliminação para o Mirassol, já o Vitória teve classificação contra o Flamengo. O Bragantino está na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para entrar no G5. Já o Vitória está na 10ª posição, teve uma vitória para encostar no G5. O Vitória tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na temporada, mas por outro lado vem de 6 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Já o Bragantino vem de 3 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vitória chega para essa partida no momento melhor? Sim, mas analisando que o Vitória dificilmente consegue vencer jogos fora de casa, acredito que o Bragantino pode se aproveitar disso. Eu vou de Bragantino para essa partida, 2-1. Hoje Juninho Capixaba e Alex Vinícius pro Bragantino e pro Vitória gol de Eric. Agora vamos falar de Chapecoense e Remo. A Chapecoense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Mirassol jogando fora de casa. Já o Remo empatou em 1 contra o Palmeiras jogando em casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana, a Chapecoense teve classificação contra o Botafogo, já o Remo teve classificação contra o Bahia. A Chapecoense está na 20ª posição do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para sair da lanterna. Já o Remo está na 19ª posição, teve uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. A Chapecoense vem para essa partida 13 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Já o Remo vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Por ser um duelo entre os dois piores times do Campeonato Brasileiro, eu poderia facilmente ir num empate para esse jogo. Mas analisando que o Remo vem evoluindo um pouco mais na competição,
Eu vejo o Remo favorito para esse confronto. Eu vou de 1-0 Remo, gol de Aleph Manga. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Flamengo. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Vasco jogando fora de casa. Já o Flamengo venceu por 1-0 o Grêmio também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram compromisso da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Atlético Paranaense teve classificação contra o Atlético Goianiense. Já o Flamengo teve eliminação para o Vitória. O Atlético Paranaense está na 5ª posição do Campeonato Brasileiro e tem uma vitória para se manter no G5. Já o Flamengo está na 2ª posição, feito uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder do torneio. O Atlético Paranaense vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada, mas por outro lado vem de 7 jogos sem saber qual é uma derrota jogando em casa. Já o Flamengo vem de 6 jogos sem saber qual é uma derrota no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Atlético Paranaense que vai contar com o retorno do Viveiros, que é o seu principal jogador. Do outro, um Flamengo que precisa mostrar poder de reação após a eliminação inesperada no meio de semana. Vou de Flamengo para essa partida, 2-1. 2 gols de Pedro para o Flamengo e para o Atlético Paranaense gol de Zapelli. Voltamos aos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre aqui tá se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.